Os enganos da transição planetária, sem devoção, compaixão, misericórdia e piedade. É sabido que nós estamos dentro de uma transição planetária muito forte, muito significativa para a vida de todos nós, não é? Isso está aí às claras. Qualquer ser humano nesse planeta que tiver sensibilidade já confirmou em si próprio que nós estamos em tempos incomuns, estamos dentro de uma transição planetária muito forte. Nós chamamos isso de transição planetária porque temos muito interesse em olhar somente para dentro do planeta, mas se nós formos olhar sob o ponto de vista transcendental, transpessoal, né, indo além da órbita do planeta, nós vamos ver que isso é uma transição cósmica, que inclusive está agindo aqui dentro do planeta. Então não é uma transição do planeta, isso é uma transição que está acontecendo em Júpiter, em Saturno, em Vênus, no Sol, na galáxia. Então é uma transição muito mais ampla, não é? Agora, existem alguns enganos que nós que estamos vivendo a experiência do reino humano aqui nesse planeta, existem alguns enganos que podem limitar a nossa experiência diante dessa transição planetária no nosso dia a dia, né? E existem algumas energias que transitam entre nós que são muito bem estudadas, detalhadas, discriminadas, para que a gente, em autoconhecimento, a gente perceba isso nos nossos próprios corpos, né? Isso tem sido estudado pela teosofia, pela fraternidade branca, atualmente pelos centros planetários, e isso ajuda nós até nos aproximarmos do que nós chamamos de confederação intergaláctica. Então, algumas energias que são abstratas, que têm a ver com a nossa polaridade feminina, né? Com a nossa mente feminina, que tem interesse pelo oculto, pelo que está por detrás das realidades mais materiais. Isso é o caminho, não é? É o trajeto que a gente vai desenvolvendo algumas dessas palavras que são chaves nesse momento agora. Essas palavras que tratam da abstração em nós, em cada um de nós, não é? Então, a devoção, a compaixão, a misericórdia, que nos leva para aquilo que é chamado de piedade. Um homem sem piedade no tempo de hoje, piedade é uma palavra muito forte, que reúne essas outras três, não é? Devoção, compaixão e misericórdia, é como se nós pegássemos essas três palavras, colocássemos no liquidificador, e aí quando a gente vai tomar o suco, né, gera piedade. Então a piedade ela é a união dessas três palavras. Mas a alma no seu nível mais elevado, ela tem interesse, ela estuda isso, ela procura compreender de uma forma mais técnica também essas palavras, né? Apesar de não poder fechar, porque são palavras abertas e abstratas, e a forma como cada um de nós vai lidando com isso, ressignificando essas palavras a cada nível de consciência nossa. Cada vez que nós vamos expandindo a nossa consciência, essas energias são ressignificadas dentro de nós, né? Inclusive no plano, levando isso para um plano da impessoalidade, onde nós não nos limitamos mais a certos seres dentro da realidade do planeta Terra. Então, primeiro falando da devoção, vamos falar aqui, nós vamos falar rápido. Quem quiser se aprofundar nesses estudos, entrem lá no site da Confederação Intergaláctica, lá tem mais detalhadamente cada um desses aspectos, onde você pode se aprofundar com palestras, vídeos e textos e tudo mais. A devoção, ela tem a ver com o nosso interesse, principalmente a nível de alma, né? O nosso interesse pelo oculto. É o caminho que a gente vai desenvolver na fé, né? É através da devoção que algumas pessoas, por exemplo, procuram tentar se encontrar com Deus, procuram desenvolver isso dentro dos sistemas religiosos que o planeta oferece, né? A devoção é você saber que tem algo oculto por detrás da sua própria realidade e você tenta ir nessa direção, não é? E isso pode ser o que você chama de Deus, alguns chamam de Deus aqui no planeta Terra, uns chamam de fonte, e aí cada um vai usar o seu nome. Mas a devoção ela é muito importante, porque ela abre um campo, você gera um campo de abertura
para os mistérios da vida, né? Você está aqui no seu dia a dia, se você não tiver uma devoção verdadeira, você não recebe, você não abre um caminho para, por exemplo, o reino deve se comunicar com você, para os encantos e as magias que estão por detrás do dia a dia nosso, da notícia, não é? O problema da devoção é que se nós, lembrando, essas energias, elas são energias ligadas àquilo que nós chamamos de energias pares. Existem as energias mais ímpares, que têm mais a ver com a nossa polaridade masculina, e as energias que são classificadas como energias pares, que têm a ver com a nossa polaridade feminina. Uma devoção mal trabalhada, ela pode gerar alguns problemas. Tecnicamente, isso é chamado, por exemplo, de miragem, né? Uma pessoa que é devota, que tem uma estrutura devocional, isso às vezes vem através da nossa astrologia, através da nossa numerologia, né? Às vezes a nossa configuração nos leva a ser devotos exagerados. E um devoto desequilibrado, imaturo, ele gera um campo de miragem, né? Ele é um tipo de ilusão na vida que corresponde lá ao plano emocional. Devoção está ligado ao nosso campo emocional, não é? E algumas respostas místicas que usufruem desse campo aquático emocional nosso, às vezes nos fazem ficar num campo de enganos, não é? Então, esse engano a nível emocional pode gerar aquilo também que nós chamamos de nublagem, né? Então, você fica num campo nublado também. Ou seja, quando está nublado, está chovendo, você não consegue ver o sol direito, né? Você não consegue ver as coisas direitas. Você está dirigindo o carro, está chovendo, dentro do carro o para-brisa ficou nublado. Ou você para o carro, ou você tem que limpar para você tem que diminuir a velocidade, você tem que limpar e tomar muito cuidado. Isso, simbolicamente, é o que acontece no campo de alguém que tem a devoção exagerada, né? Pessoa que tem uma devoção muito exagerada, ela fica nublada, ela fica no campo de miragem. Então ela precisa ajustar isso com a mente limpa, a mente lá de cima precisa se iluminar, ou mais alto ainda, o corpo de luz tem a capacidade de eletricamente limpar, né? Tirar essa água, equilibrar esse emocional, tirar esse sofrimento que o emocional traz. A pessoa está muito ligada emocionalmente a outro, o corpo de luz alinha isso, né? Queima faz com que essa água evapore, vamos dizer assim, dos nossos corpos, para nós ficarmos mais sequinhos, menos emotivos, né? Inclusive nesse planeta, quando querem confirmar que uma coisa é boa, dizem assim, olha como foi emocionante, não é? E às vezes o emocionante é um atraso. Então nós precisamos ver a coisa não com o emocional. Existe uma inteligência emocional, mas existem inteligências superiores que reorganizam o plano emocional, não é? A emoção ela é gerada lá na mente. Então uma mente ágil, ela consegue perceber a emoção que foi gerada e ela organiza se aquela emoção é de sofrimento, se é de excitação, tudo isso ainda a nível de ego, né? Agora lá no corpo de luz nós podemos alinhar tudo isso. Para isso nós precisamos de algumas práticas, né? A oração ajuda muito isso, há algumas meditações que vão alinhando, vão dando descarga do sistema nervoso para você ir acalmando, aplacando tudo isso e se encaixar dentro do seu próprio caminho. Uma alma bem elevada e bem estruturada e bem implantada aqui dentro do planeta Terra, ela tem capacidade de fazer isso. Não é? Ela pode, se ela está bem harmonizada, ela vai fazer isso. Então a devoção tem esses aspectos, né? A compaixão já é algo até que foi muito bem desenvolvido dentro do budismo, né? Siddhartha Gautama, um dos Budas históricos, né? Ele não é o Buda, ele é um dos Budas, né? Aquele ser desperto que teve a consciência, fez aquela trajetória e fortaleceu outros Budas que vieram atrás dele, trouxe a mensagem. E a compaixão é você se colocar diante da realidade dos outros, diante da realidade do todo também. E aqui nesse planeta, o momento, qual é o engano nosso diante da transição planetária com relação à compaixão? É que muitos, como estão muito identificados com esse ciclo, com esse momento, não estão usando uma compaixão cósmica superior, entendendo que esse momento é um momento transitório, passageiro desse ciclo, não é? Se você tem que encaixar a humanidade, quanto mais conhecimento você tiver, maior a sua capacidade de ter compaixão no seu dia a dia. Porque às vezes no seu lado
existe alguém que está precisando de uma ajuda, e se você não encaixar aquele ser, ou aquela realidade, ou aqueles seres, ou a própria humanidade como um todo, dentro do momento cíclico da humanidade, você vai querer sair ajudando todo mundo, como as almas nobres fazem, porque são inclusivas, e é o momento realmente de ajudar, de beneficiar, mas você tem que ter uma compaixão para ver se você não vai sofrer pelo outro de forma que vai lhe desequilibrar, né? Eu lembro muito, e aqui cabe um parêntese, porque Paramahansa Yogananda falava o seguinte: cuidado com a sua benevolência. Ele falava nas palavras dele, mas a mensagem era essa: cuidado com a sua benevolência exagerada, porque o simples fato de você querer ajudar demais os outros, querer ajudar os pode lhe prender aqui nesse planeta, né? Olha só que interessante. Então ele, como um avatar, com uma consciência cósmica desperta, lá nos planos sutis, ele trazia essa mensagem, né? Cuidado, porque você pode ficar preso no planeta porque você está querendo ajudar os outros, né? Então, cuidado. Saiba quem merece ajuda, e ele ajudou muito. Mas quando foi no momento de sair, ele saiu, né? Inclusive ficou sendo estudado o corpo dele lá, depois que ele saiu do corpo, ficou sendo estudado porque o corpo 20 dias depois não se deteriorava, né? Então era um corpo altamente, transitava com muita energia luminífera naquele corpo físico do Paramahansa Yogananda, e era um ser também de compaixão. Então, a compaixão é você se colocar no lugar dos outros, ver, realmente perceber que o outro está sofrendo, que o outro necessita, ou então mesmo numa realização maior, porque não é só campo de sofrimento. Às vezes você tem que ter uma compaixão superior também. Às vezes um mestre está diante de você, ensinando alguma coisa para você, se você não tiver uma compaixão ascendente, ou seja, se você não perceber, se você não se colocar no lugar dele, você não vai entender o que é que ele está transmitindo para você. A compaixão descendente ou a compaixão ascendente, de acordo com o nosso nível de consciência, né? Nós precisamos ver quando estamos recebendo uma mensagem que vem do nível mais alto nosso, nos levando para lá, nos encaminhando, e precisamos perceber aqueles seres que realmente precisam receber a nossa luz, né? Então, por isso que dentro do processo hierárquico existem os reinos infra-humanos e os reinos supra-humanos. Nós estamos em transição, nós não somos seres humanos definitivamente. Nós estamos usufruindo do reino humano para viver um campo de experiência, nisso que é chamado de amor. Aliás, o amor é a base dessas outras energias, devoção, misericórdia, compaixão, piedade, tudo isso está relacionado com amor. Tudo isso tem o amor como plano de fundo, não é? A misericórdia tem a ver com o uso do coração. A própria palavra está falando misericórdia, né? Misericórdia. Então, misericórdia, coração simples, coração limpo, coração equilibrado. Então, se você não sabe usar o seu coração, se a sua energia ainda não chegou no cardíaco, hoje nós temos aí leituras de auras, né, que fazemos avaliações do sistema de chakras. Quem ainda está no sistema de chakras antigo, tem seres que ainda estão no sistema de chakras. E hoje nós estamos revelando através da Confederação Intergaláctica que nós estamos trabalhando outro nível de anatomia sutil, que tem a ver com o consciente direito, com o novo código genético, mas o coração ele é fundamental nesse processo. E misericórdia tem a ver com o uso do coração, não é? Até historicamente também nós temos falado que os povos, que nós chamamos de povos indígenas, os povos originários, os povos nativos, eles usufruíram, como eles tinham uma conexão muito grande com a natureza de um modo geral, com a fauna, com a flora, com os reinos de um modo geral, eles nos ensinam muito, né, através do coração. Escutar hoje vozes importantes da cultura indígena, por exemplo, no Brasil, Cacaverá, que fala de cosmovisão indígena também, né? Cacaverá, Ailton Krenak, Davi Copenha, tem vários instrutores indígenas de excelente qualidade que nos ensinam a usar o coração. Não por um acaso, um dos livros que eu escrevi chama-se Via Coração, Caminhos da Transformação. Deixa eu pegar o livro aqui. Esse livro aqui chama-se Via Coração, Caminhos da Transformação, que traz o fortalecimento da mensagem indígena também, né? Eu tive algumas experiências dentro da consciência indígena,
o meu despertar espiritual aconteceu na Amazônia, dentro de uma pirâmide lá. Eu estava em visita a tribos indígenas. Então, isso tem a ver com o uso do coração. Misericórdia é o uso do coração. E sem você estar com o coração ativo, se as suas energias estiverem muito ativas abaixo do coração, ligadas aos alimentos, ao sexo, ao próprio... Você está muito iludido ainda com a necessidade de ter posses materiais, né? Você ainda não compreendeu bem, ainda não trabalhou a mente para refinar qual é o seu verdadeiro objetivo aqui nesse planeta, né? Se o seu propósito existencial ainda está tendo dificuldade de se apresentar para você, então precisa realmente trabalhar os corpos e tentar chegar na energia do coração. Dentro do sistema de chakras, normalmente nós trabalhamos essa energia cardíaca ali dos 33 aos 44 anos, né? Dos 33 aos 44 anos. 011, é isso mesmo, dos 33 aos 44, aliás, dos 44 aos 55. Dos 44 aos 55 é que nós trabalhamos a energia, não, é isso mesmo, corrigindo, dos 33 aos 44 anos nós trabalhamos essa energia do coração. O coração dentro do sistema de chakra, é isso mesmo, dos 33 aos 44 anos nós trabalhamos a energia do coração, que é uma energia muito importante, muito necessária para os tempos de hoje, para a gente não estar enganado nessa atual transição planetária, não é? Então, o coração, ele vai te fazer comunicar. Hoje, por exemplo, existe uma técnica no planeta Terra que chama unificação de chakras no cardíaco. Então, os terapeutas hoje, vários terapeutas, em vez de trabalhar chakra por chakra, né, já existe uma orientação da hierarquia espiritual que trabalha com cura, seres de outras dimensões que ajudam no processo de cura através do reiki, da cura cósmica de um modo geral. Em vez de trabalhar chakra por chakra, você faz a unificação do campo energético daquele que está sendo atendido no cardíaco. E no cardíaco, porque ali você está trabalhando todo o processo dele, todo o campo de energia dele, os outros chakras estão sintetizados ali no cardíaco. Existe já essa técnica que foi introduzida há pouco tempo, aí há menos de 30 anos no planeta, para que a gente acelerasse o processo de harmonização e de cura da humanidade no planeta Terra, né? Um dos enganos que nós temos aqui é que achamos que nós, né, vamos salvar o planeta, né? Existe essa mensagem, a humanidade precisa salvar o planeta. E esses próprios seres aí, de Cacaverá e o Ailton Krenak, têm falado, olha, a humanidade não vai salvar o planeta, ele se salva sozinho, ele prossegue. Né? Isso é uma arrogância do ser humano achar que está salvando o planeta. Agora, o que acontece é que o planeta sempre recebeu ajuda, nós não estaríamos ainda em determinado, um pouco de equilíbrio ainda que o planeta tem, né? Tem um certo equilíbrio ainda dentro do planeta, se não fosse a ajuda de seres além da órbita do planeta. Então nós estamos recebendo a ajuda de seres, nós chamamos equivocadamente também, separatistamente, de seres extraterrestres, mas na realidade são seres que estão muito bem conectados com o próprio coração do planeta, vamos assim dizer, né? E eles estão nos beneficiando, nos ajudando, mantendo o equilíbrio. Isso tem a ver com a Confederação Intergaláctica. A Confederação Intergaláctica está agindo dentro do planeta, harmonizando o planeta, né? E se nós não tivermos uma piedade diante de tudo isso, nós vamos ficar alheios, porque o reino bélico está organizando o planeta, né? E nós podemos, como seres humanos, participar disso conscientemente. Nós estamos sendo chamados para trabalhar conscientemente na harmonização do planeta. Existem seres que já estão vivendo essa experiência, né? Então, nós precisamos nos harmonizarmos a nível corporal, a nível de consciência, né? Não ficarmos presos nos nossos enganos pessoais, refletirmos mais. Tudo isso que está sendo falado aqui pode ser aprofundado na Confederação Intergaláctica, nos sites da Confederação Intergaláctica. E o momento é de nós procurarmos desenvolver devoção, compaixão, misericórdia. E ocasionalmente, se tiver alguém nesse planeta piedoso, porque sabemos até que existem, mas isso é uma energia muito elevada.
Tudo isso, se você estiver desenvolvendo isso, você vai ter notícias pelas vias internas. A sua própria alma pode trazer isso para você e lhe posicionar diante disso tudo, né? Então o momento é muito especial e nós não podemos ficar presos aos nossos enganos com relação à transição planetária. Forte, significativa e pede a nossa participação consciente. Esse é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica.